Sejam bem-vindos a mais uma edição de Soluções em Debate, uma série de conversas entre convidados, especialistas e executivos sobre o universo da transformação digital, tecnologia e inovação para as empresas. E é uma satisfação trazer o Soluções em Debate para uma das capitais mais ricas e importantes do nosso país. E também é uma honra receber vocês, nossos convidados, para um debate de extrema relevância, enxergando a tecnologia como uma ferramenta indispensável à criação, consolidação e expansão dos negócios. Esta edição do Soluções em Debate é realizada numa parceria entre a Oi Soluções e o Valor Econômico da Editora Globo. Hoje, vamos falar de um conceito que está revolucionando a jornada para a nuvem, FinOps. Para entender este conceito, voltemos um pouquinho no tempo. Nos últimos anos, as empresas se viram obrigadas a acelerar o processo de transformação digital. Por força da pandemia, mas não só, muitas fizeram suas jornadas para a nuvem. Substituíram estruturas físicas pela cloud, combinaram cloud privada com pública e se viram diante do maior desafio dessa jornada. Como fazer uma gestão adequada das múltiplas formas de nuvem num cenário complexo e até então para muitos desconhecido? Observando minhas aplicações, quais foram os benefícios? O que foi subdimensionado e quais as consequências? É possível melhorar a performance gastando menos? Foi então que há cerca de 2 anos começamos a falar de FinOps. Um modelo operacional baseado em 3 pilares. O primeiro nos convida à observação. Como anda a nossa arquitetura de cloud? O segundo disseca nossos gastos com nuvem. Estamos gastando muito ou pouco com a arquitetura desenhada? E o terceiro tem a ver com performance. Foi a melhor escolha para rodar minhas operações? Em suma, passado um primeiro momento, o mercado está em busca de um equilíbrio com foco na eficiência e agilidade, num ambiente agora impactado por outra ferramenta revolucionária, a inteligência artificial, que também será pauta por aqui hoje. Antes de começar o nosso debate, vamos à apresentação dos nossos convidados. Nesses 4 anos ou mais de Soluções em Debate, eu estive inúmeras vezes com ele. Que prazer, Renato Simões. Por favor, venha ao palco. Diretor de Arquitetura de Soluções. Boa noite, meu amigo. Obrigado. Finalmente ao vivo, hein? Perdão. Diretor de Arquitetura de Soluções e de Produtos da Oi Soluções. Renato tem vasta experiência em desenvolvimento de produtos e estratégias de marketing para o mercado B2B de tecnologia, onde possui mais de 25 anos de atuação. Também anuncio a presença da Kátia Moreira. Kátia, por favor. Que prazer em tê-la com a gente. Por favor. A Kátia Moreira é executiva sênior da IBM Brasil, especializada em soluções para a indústria de telecomunicações. Tem atuado na criação de soluções B2B com foco em IA, automação, nuvens híbridas e FinOps. Com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, atuou como executiva sênior na Accenture, Deloitte, Huawei, entre outras grandes empresas. Bem-vindo também, Tiago Bonafina. Tiago, por favor. Tiago é diretor de tecnologia do Grupo PAV, forte atuante no Norte e Nordeste no segmento automotivo, com mais de 100 concessionárias em todo o Brasil. O Grupo PAV também possui corretora, consórcio, locadora, entre outros serviços importantes neste segmento. E um prazer em te receber, Victor Lins. Por favor, Victor. O Victor é consultor em tecnologia no renomado CESA, Centro de Inovação e Conhecimento daqui de Recife. No CESA, desde 2014, ele implementou soluções em nuvens sólidas e escaláveis para grandes clientes do mercado corporativo. Muito obrigado pela sua presença, Victor. Nesta rodada inicial de perguntas, vamos falar da primeira onda de migração para a cloud. Renato, do universo das empresas que fizeram jornadas para a cloud, quantas realmente lá atrás estavam preparadas para isso? A maioria soube combinar custos com performance, considerando operações rodadas em nuvem, ou você diria que não, a maioria não estava preparada
para aquilo que aconteceu lá atrás? Eu gosto sempre de fazer uma analogia quando a gente fala de migração para cloud, e provavelmente vocês na última... Quem ainda tem um HD externo aí? Não pode mentir. Tenho. Muitos de vocês. Você tem um HD externo? Alguns. O HD externo era o on-premises anteriormente. E a gente, de um tempo para cá, e aí fazendo analogia com CPF, empresas são CPFs, a gente migrou tudo para a nuvem. E a gente esqueceu muita coisa do nosso on-premise, do nosso HD externo lá jogado numa gaveta. De vez em quando a gente volta e dá uma olhada no que ainda tem, quando o nosso armazenamento na nuvem fica cheio e alguém cobra mais da gente. Então, exatamente isso que as empresas fizeram. Guardaram seus equipamentos ou sua infraestrutura on-premises numa gaveta, subiram tudo para a nuvem. Se a ideia for trabalhar com mais eficiência, pode ser que subir para a nuvem seja ótimo. Se a ideia for considerar uma melhoria de custo, pode ser que subir tudo para a nuvem não seja uma opção tão boa. A gente sabe que a maioria das empresas no passado se valia de pequenas iscas para trazer o usuário de volta para a nuvem, ou novo para a nuvem, e depois essa conta explodia. Então, respondendo diretamente à pergunta, muitas empresas, e aí pode ser que eu já esteja adiantando um assunto que vai vir na frente, mas muitas empresas estão retornando com a infraestrutura on-premise porque subiram tudo muito rápido para a nuvem. Essa subida foi na pandemia ou já iniciava-se num período pré-pandêmico, 2019, 2020? Na pandemia houve um desespero, né? Houve um desespero. Todo mundo joga tudo lá para cima. Ah lá, ó, viu aí, ó? Foi ou não foi? Houve um desespero. Alguém se viu representado. Viu aí? Viu? Tem um HD externo também ainda? Eu tenho. Tem um HD externo. Pronto. Subiu para a nuvem também? É completo. Um desespero na pandemia fez com que tudo fosse muito rápido para a nuvem, sem considerar custo, porque ninguém sabia o que ia ser o on-premise. Mas isso já iniciou já há muito tempo atrás, com algumas empresas fazendo jornadas aí, eu diria até algumas delas muito, muito rápidas para a nuvem, e hoje essas empresas têm um problema de custo muito grande. Tem que ter governança, tem que saber como essa jornada funciona. Kátia, naquela altura, a gente está falando 2019, a migração grande 2020, no desespero 2021, nós já tínhamos soluções adequadas para fazer gestão do uso de cloud? Ou essas ferramentas foram surgindo paulatinamente depois, fazendo a fotografia naquele momento? Então, naquele momento, a gente tinha no mercado soluções de APM, que é Application Performance Monitoring. São ferramentas de observabilidade. E tem muitas que o pessoal conhece antigas aí, App Dynamics, Dynatrace, né? Elas existiam, são mas big, muito, né? para fazer para observabilidade on-premises. E já estavam começando a serem adaptadas para cloud. Mas são ferramentas assim que são o repórter do problema, porque você está olhando acontecer ali em tempo real o problema, e que você tem que analisar, tem que tomar uma providência. Quer dizer, quando você olha, quando você está monitorando, você já está vendo o negócio acontecendo. Por isso que eu chamo de repórter do problema, né? Era o que tinha, ferramenta de APM, e muito preliminar. Então, por isso, porque era o que tinha e não era suficiente para você para você garantir, por exemplo, uma otimização, para garantir um custo bom, ou uma contenção de custo, você não conseguia fazer esse tipo de controle na unha e sempre reativo. Então, por causa disso mesmo, as empresas viram seus orçamentos estourarem em cloud. E o pessoal se assustou em desespero, porque os orçamentos cresceram exponencialmente com cloud. Kátia, essas ferramentas, elas observavam e elas davam recomendações ou ainda não à época? Não, era observabilidade pura observabilidade de aplicações, da performance da aplicação. É diferente. Hoje a gente tem ferramenta que a gente chama de ARM, que é Application Resource Management, ou seja, você consegue gerenciar, já não é monitoring. Percebe que mudou de monitoring para management. Você consegue observar os recursos alocados para as aplicações e você consegue gerenciar automatizando, você consegue... aliás, assim, a gente tem um produto no mercado que faz isso.
que surgiu mais ou menos em 2021. Ele faz a automação das recomendações. Ele produz a recomendação e, se você quiser, você customiza a ferramenta para automatizar, ou seja, para executar o que está recomendando. Então, em geral, as empresas colocam essa ferramenta, algumas coisas mais críticas, preferem receber a recomendação e tomar a decisão, e outras ele deixa automatizado. Isso aí é muito mais que observabilidade. Sim. Né? Ele é uma ferramenta realmente de automação de performance. E tem ferramentas de controle de FinOps hoje em dia, como um Aptio, Cloudability, que realmente controla os custos. Então, a coisa foi progredindo. E, inclusive, a minha empresa, IBM, o que ela fez? Ela foi adquirindo empresas que foram aparecendo, as empresas, as startups que foram aparecendo. A IBM comprou primeiro a Instana, que é de APM, depois ela comprou o Turbonomic, que é um ARM, né, de Resource Management, e depois comprou o Aptio, tudo assim, 21, 22, 23. A última aquisição foi o Aptio, que é FinOps puro, que é para você fazer gestão do dinheiro. Então, você tem o monitoramento das aplicações, você tem a automação de performance para controlar a performance, e você, por último, o controle do dinheiro. Sim. Então, sem essas três ferramentas, você não tem você não tem um controle efetivo da sua utilização de cloud. O bom de sentar no canto do palco é que a gente observa a reação de todos. Quando o Renato falou sobre o desespero, o Thiago soltou um leve sorriso desesperador. Quando Kátia falou sobre ferramentas que fazem uma observabilidade, mas não práticas, ele mais um sorriso. Thiago, para vocês, ele sabe tudo. Um grande grupo que lida diretamente com o público, uma empresa líder no mercado do automotivo, vocês já fizeram essa jornada desesperada lá atrás? E qual vantagens, e já adianto, desvantagens você viram naquele momento? E foi uma jornada, Renato, que ou era. Não tinha escolha. Não tinha escolha. Não tinha escolha. Aliás, sempre que a gente faz mediação de eventos na área de tece-se o elogio sem nenhuma hipérbole, sem nenhum exagero, aos heróis da TIC, da tecnologia da informação e da comunicação. Porque sem vocês, o mundo parava. O Grupo PAV não podia parar. Como é que foi? Costuma-se dizer que a gente mata um leão por dia, né? Mas isso é uma expressão bonita. Eu acho que todos os dias a gente tem nossos desafios, cada um tem um desafio. Eu, particularmente, costumo dizer que eu acordo para fazer o que amo. Eu acho que essa é a grande diferença dos heads de TI. E assim a gente enfrenta, né, cada desafio diariamente. E não foi diferente. Em 2018, a gente estava passando justamente num processo de migração. Então, a cada 5 anos, falando do grupo, a gente revê todo o nosso ambiente. E a gente foi rever ali aquele contexto entre cloud, on-premise, híbrido. E a gente terminou, né, definindo naquele momento, já pensando nessa questão. Eu acho que tudo é uma questão de maturidade. Não é? Eu acho que quem deixou tudo, né, como nosso colega mencionou, deixou tudo e foi para a nuvem, não é? Foi ser o piloto. Não é? Então, eles começaram a ter os acertos e os erros. Começaram a ver os custos, né? Porque se você não tem uma boa gestão e ferramentas de gestão, não é igual uma torneira aberta. Não é? Tem a questão da maturidade do time. Né? A questão, a gente tem, falando lá do grupo, a gente tem um time de desenvolvimento. Pensa o pessoal para adorar, para pedir, eu preciso de um servidor disso, preciso de um servidor daquilo. Não é? E aquele servidor, não é? Ele passa o dia todo sendo utilizado, à noite ele pode ser desligado. Não é? Então, se não há comunicação, a sinergia, se não tem ferramentas para fazer esse controle, não é? Então, realmente, a gente começa a ter esse problema que só nas reuniões trimestrais é que a gente vê os números. Não é? A gente acompanha diariamente as dificuldades, os desafios diários, né? As novas demandas, mas quando vai fazer a apresentação para os acionistas dos números, é onde a gente vê os problemas. Eu gostei do termo torneira aberta. Porque né, cloud. Exatamente. Porque a cloud está lá, é fácil de você subir qualquer carga, né? É facinho. Então, se você não tiver uma gestão assim sistematizada, ferramenta mesmo, né? Uhum. Inocente é aquele que acha que faz isso na mão, né? É verdade. E um contexto que a gente estava conversando com o Victor, às vezes o que é muito passado, né? Não, sobe para a cloud que está tudo certo, está tudo seguro, não é? Está tudo backupeado, funciona perfeitamente lá, né? E diz, vai reduzir teu time de TI.
não é? Ainda tem esse contexto. Quando teve o primeiro boom, né, lá do cloud, né, o pessoal do TI, não, vou ser demitido, porque era o que se vendia, né? Vai subir para a cloud e pode reduzir seu time de TI. Sendo que, qual é o contexto da cloud, né? A cloud ela oferece, né, os equipamentos. Então, ela trabalha até o nível máquina. Mas a questão da gestão do SO, da gestão da rede, sucessivamente, vai precisar de um time do mesmo jeito. Agora, se vai ser CAPEX ou OPEX, né, ou no caso, se vai ser CLT ou se vai ser terceirizado, faz parte do negócio. Sim. Então, isso vai depender muito do mediatismo. Falando do grupo, não é? Por questões estratégicas, né, então a gente tem situações assim, a gente vai abrir uma concessionária em 15 dias. Não é? Então, é contratar um link, montar um ambiente, licenciamento de equipamento. Então, a cloud facilita muito nesse contexto, o carro do TMO, né, o tempo de retorno, né, para esses cenários. Mas isso que dificulta no on-premise. Né? Então, eu não tenho poder computacional para subir um exemplo. Né? O grupo fez uma aquisição, conseguiu uma concessão de uma marca, foram 20 marcas, 20 concessionárias em 6 meses. Então, essas dificuldades que a gente tem entre cloud e on-premise. Victor, na hora de preparar esse roteiro, eu fui lá no site do César, ele está lá. O César tem como missão, abre aspas, identificar, potencializar e concretizar oportunidades, fecha aspas, para organizações e pessoas. Como foi para vocês recomendar a jornada para a cloud naquele momento, lá atrás? Sabendo que a gestão é tão ou mais importante quanto a jornada em si. Porque você tem a responsabilidade de conduzir, orientar o cliente. Olha, vai, sobe, mas é um barato que pode sair caro. Como que foi para vocês naquele momento? Eu vim de um contexto em que... Pode aproximar um pouquinho, mas obrigado. Eu vim de um contexto em que, de fato, eu fui engenheiro e arquiteto e que fui responsável por essa migração. Então, no final das contas, eu sou o culpado. Eu sou o culpado de... uma migração talvez mal sucedida ou bem sucedida, no final das contas. A gente consegue te ajudar. Olha aí. E nesse quesito, assim, no primeiro momento, principalmente na pandemia, como foi comentado, todo o contexto de migração foi feito de forma acelerada. Então, não se teve, de fato, um planejamento estratégico de lidar com o pós-migração. Então, toda essa questão de estratégia de custo, de gestão de custo, de gestão também e estratégia de segurança, por exemplo, que é um ponto bem importante, foi colocado em algum momento em segundo plano. Então, nós, como uma instituição que preza realmente pela qualidade dos produtos que estamos entregando e ajudando nossos clientes a transformar toda a inovação dentro do contexto de negócio, a gente preza por, de fato, trazer essa consciência para os nossos clientes, nossos parceiros, que a migração para a cloud é só o primeiro passo. É importante que, de fato, e foi de fato importante que se perceba que a gestão de custo, a estratégia de segurança tem que se estar fazendo parte da cultura da empresa. Como DevOps, como outros contextos que vem se difundindo ao longo do tempo para cloud e para qualquer coisa. Não é algo que você enxerga apenas um momento ali da vida. Você precisa, de fato, a todo momento voltar e isso fazer parte da sua definição de requisitos de fato. Porque, de fato, é importante para uma estratégia de negócio que você tenha uma gestão eficaz, que, de fato, numa arquitetura de software, numa arquitetura de soluções, você não simplesmente escolha qual serviço provê o melhor e maior desempenho para aquela solução. Não é simplesmente escalar até o infinito a torneira aberta. Você, de fato, tem que prezar pelo custo-benefício. Claro. Você não pode simplesmente desenhar uma solução para atender um público fictício de 1 bilhão de pessoas e, no final das contas, não lidar com o pós, né? O custo relacionado a todo esse desenho de arquitetura que é ótima, mas que, no final das contas, não é ótima para o usuário final, para o cliente final. E se me permitir, naquele primeiro boom, não é? Aí o NDA que as próprias clouds propunham era bem complexo. Então, do tipo, a gente teve muita dificuldade ali em 2012 até 2016, até de 2012 a 2018 foi um contrato vigente, onde a gente queria fazer consultas no banco, então acesso ao ambiente. Então, por causa do contrato que foi feito em 2012, né, a gente estava bem amarrado. Não é? Então, isso é uma coisa que também foi maturando também as clouds, né, e adequando também as necessidades.
Kátia, mais recentemente, empresas que haviam feito essa migração muito forte para a nuvem voltaram parte de suas aplicações ao chamado modelo tradicional, ou seja, mantiveram o cloud como facilitadora, como enabler dos negócios, mas passaram a combinar com estrutura física de data center. Por que é que se deu essa rearquitetura? Ele falou aqui agora há pouco. O que aconteceu foi a maturidade mesmo que veio, porque assim, se aprendeu que alguns ambientes realmente são melhores on-premises, outros em cloud. Se aprendeu que não é bom você ter tudo numa cloud só, que é bom um movimento para ter multi-cloud. A Oi, aliás, aprendeu isso rápido, porque a Oi criou, né, uma hub multi-cloud lá, porque é o mundo, as empresas vão para um ambiente híbrido. Verdade. On-premises, várias clouds. E também o que aconteceu foi o susto, né, que eu acho que o pessoal levou muito rápido alguns para cloud e depois teve o peraí, vamos repensar esse negócio. Exatamente. Vamos repensar o que vale a pena deixar na cloud. E também aconteceu que vieram as ferramentas, né, a partir de 2021 começaram a chegar as ferramentas, e essas ferramentas também deram mais controle. Apesar de que ainda muita empresa ainda não usa a ferramenta de controle de cloud. Kátia, isso foi um movimento Brasil, a gente observa isso no mundo. E se foi mundial, se foi global, houve um pequeno delay para se observar isso no Brasil, ou foi concomitante ao movimento mundial? Eu acho que no Brasil a gente acaba em tecnologia acompanhando muito concomitantemente os movimentos mundiais. Quase sem delay. Eu acho que ele tem até... Nós somos early adopter de um monte de coisa, né? Não sei se vocês têm acompanhado toda a questão de adoção de IA. Nós somos... Ontem eu estava vendo num evento que eu estava, né, que lá em São Paulo, o Brasil é o número 1 de adoção de IA. Hoje no mundo de adoção de IA. Então somos early adopter mesmo. Early adopter, o número 1, os que mais estão usando AI em geral no mercado, empresa, pessoa física. Então, por ser early adopter, o movimento de cloud acho que foi muito junto com o mundo todo. Vitor, voltando para você, sobre os clientes que têm alguma ligação com o César, que durante a pandemia fizeram essa migração, qual é o comportamento que vocês foram observando e a partir de quando essa combinação de nuvem com estrutura física, ela começa a se desenhar em que período e como é que você analisa hoje o comportamento deles? Percebemos que, no final das contas, a cloud foi muito eficaz para trazer flexibilidade e escalabilidade para as operações. Mas, em algum ponto, foi importante notar que as infraestruturas on-premise, nuvens privadas, se comportam de maneira muito eficaz para outros contextos. Por exemplo, um contexto, de aplicações críticas, dados sensíveis, que tem um contexto, por exemplo, de regulamentação LGPD, informações que não necessariamente a empresa ou nossos clientes gostariam de estar numa nuvem pública, por exemplo. E, de algum modo, foi importante para elas, de algum modo, mergear suas operações em nuvem pública e em nuvem privada com seus servidores on-premise. Tão quanto a questão financeira também, como comentado, percebemos que, muitas vezes, o que acontecia era a necessidade de o mínimo necessário para suportar nossas operações. Podemos manter em nuvem privada nossos servidores on-premise e quando tivermos necessidade de escalar para mais servidores, utilizamos a nuvem pública para esse cenário. Então, você mantém um mínimo ao seu data center local e, quando precisar, você escala para a nuvem pública, por exemplo. Aprendemos todos, né? Você vê? Bom, ainda bem que eu nasci jornalista, porque imagina, eu tenho cloud privado, eu tenho cloud pública, eu tenho multi-cloud, joguei tudo para cloud, agora eu tenho data center, eu voltei para o data center. Renato, se é complexo fazer gestão de cloud subindo, com um pedaço que subiu, um pedaço que desceu, a gestão não fica mais complexa ainda? Fica. Bastante.
Mas as empresas aprendem a lidar com essa complexidade, com o dia a dia. É como a Kátia falou, hoje eu não posso usar uma cloud só, eu tenho que usar multi-cloud, multi-ambientes, data centers, tudo isso. A pergunta que tem que ser feita é: a empresa precisa de quê? Eficiência? Vou manter na cloud. Descentralização? Vou manter na cloud. Custo? Vou olhar. Pode ser que não seja tão bom lá. Precisa de elasticidade, precisa de sob demanda, vou deixar no meu data center, depois eu subo. Então, a necessidade de cada uma das empresas e o mercado que elas atuam vai dizer o que, de fato, ela vai querer como gestão. Complexo por si só já é. Manter um ambiente on-premise já era complexo, porque você tinha que lidar com outras coisas que você não tem que lidar na cloud. Refrigeração, espaço físico, gente trabalhando, ou a própria segurança física do local. Já existiam todas essas dificuldades. Quando a gente vai para a cloud, alguém paga a conta de energia lá, a IBM paga a conta de energia do data center que está na cloud. Mas você tem outras variáveis em que você tem que medir. A Kátia falou muito bem do APM, né, de você verificar qual transação ou qual aplicação está funcionando ou não. Eu sei que esse assunto provavelmente alguns dos colegas vai falar mais na frente, aí eu queria até propor já um desafio. A Oi vende esses serviços também junto aí em parceria com a IBM. Sim. Você quer fazer, então, eu vou te propor um desafio para todo mundo. Quer fazer um teste se a empresa é realmente boa em APM? Abre um serviço da Oi no site, deixa um item no carrinho, fecha o site e vai embora. Faz isso. Aí você vai ver se aquela empresa realmente está olhando quem entrou no site, quem é você, se ela sabe. Aí você vai ver a aplicação de multi-cloud. Aí você vai ver a aplicação de centralização. Aí você vai ver a aplicação de APM na prática. Se no final disso tudo vocês contratarem o Oi Fibra, que é um serviço nosso do varejo, ótimo. Se não, você testou o APM da Oi. Façam isso. Toda empresa de serviço que vocês forem contratar APM, entra num site, qualquer uma bota no carrinho. Bota no carrinho, fecha o site e vai embora. Você vai saber se realmente aquela empresa utiliza as ferramentas ou não utiliza as ferramentas. Se me permitir, quem vai lançar o desafio sou eu. Quem na empresa de vocês nunca fez uma POC, um APM, a Oi pode fazer esse serviço aí para vocês, essa prova de conceito gratuitamente. É o meu desafio. A gente não combinou, hein? Obrigado. Não combinou, a gente não combinou. Não combinamos assim, quem passa por uma experiência de uma POC, de um APM, entendeu? É um divisor de águas para entender o que sua solução está entregando no mercado. Sua solução internamente, como ela está funcionando. Tá? A gente teve um problema de 2 meses com uma aplicação nossa e o que salvou foi justamente a solução de APM. Tiago, a pergunta é, vocês já fizeram hoje a adoção desse modelo híbrido? E a pergunta embarca uma curiosidade. Como você mesmo adiantou aqui, que pertence a um grupo que é inquieto, e aqui o conceito de inquietação ou inquietude é de desenvolvimento acelerado, isso não torna mais complexo ainda, porque se gerir uma estrutura que é estável já é difícil, imagina uma estrutura que cresce rapidamente. Como está sendo esse desafio para você nesse cenário? Pegando o gênero da palavra, desafio desafiador, né? É bem complexo. Realmente, hoje a gente está no ambiente cloud, a gente tem um ambiente on-premise e tem um ambiente físico. Né? A gente está nos 3 contextos. Quando a gente falou de on-premise, né, mas é uma cloud privada. Eu não sei se vocês entendem o conceito de cloud privada, mas é justamente a gente pegar um rack lá dentro de um data center e alugar ele. Tá? Então, a gente tem a alocação de um rack dentro de um data center e a gente faz com que todas as 136 operações nossas se conectem nesse local. Então, uma cloud, porém, privada. Tá? E qual é o detalhe onde que Vinícius termina ajudando no contexto? Né? Como a gente compra os equipamentos para 5 anos para esse contexto, inclusive venceu, inclusive está com proposta da IBM Cloud, né? e outros. Qual é o grande contexto? Né? Quando a gente tem uma necessidade computacional e a gente está dentro de um data center, eu ligo lá para o comercial do data center e ligo, eu preciso de um hosting. É justamente o quê? Eu digo qual servidor que eu preciso, com até 30 minutos ele espeta dentro do meu ambiente e conecta, certo? E eu enxergo aquele cenário. Qual é o time aí? Se eu tivesse numa cloud pública, não era só acessar a ferramenta lá e solicitar, ele estaria disponível naquele momento. Tá? Então, existe um delay, mas nesse contexto, respondendo a pergunta, é dessa forma que a gente tem expandido caso a gente tenha uma necessidade. Não é?
E é bem desafiador, Vinícius, porque varia muito, como o nosso colega mencionou, de disponibilidade, demanda, questão de custo. Então, a gente tem soluções que estão no on-premise que é legado. Não faz sentido eu pegar um legado e subir para a nuvem. Então, deixa o legado aqui, porque, só para vocês terem ideia, a gente tem 3 bancos de dados. Temos SQL, Oracle e Informix. Sabe que eu chegar numa cloud de um big e dizer, olha, eu quero licenciar esses 3 bancos de dados. A gente está falando de $500 milhão, se fosse no ambiente on-premise. Mas só para vocês entenderem de custo de licenciamento de banco. Um deles é Oracle. Se eu for para a cloud da Oracle, vai dizer, venha para cá, que aqui é mais barato. Não é? Mas SQL não entra lá, que é da Microsoft. Aí entra aquele contexto, né, do multi-cloud. Né? Eu deixo um RP dentro da Oracle, o RP dentro da Azure. Então, são esses desafios que a gente tem. Não é? E a cada 4, 5 anos, a gente rever todo um contexto. Né? É por isso que é muito importante, aproveito o ensejo, já que aqui tem C-Levels, da TI estar próximo da estratégia da empresa. Né, para que a gente possa estar entendendo das demandas dos acionistas, né, ou então para onde eles estão norteando, para que a gente possa desenhar esses projetos, né, com melhor sinergia. Antes de entrar na outra rodada de perguntas, como a gente fala isso nos Soluções em Debate, Kátia? O status do gestor de TI na gestão da organização, como enabler de negócio, não, Renato? Você está lado a lado para facilitar, criar, consolidar e expandir os negócios. É uma transformação muito grande, não sei se você concorda, mas do status do profissional dentro da própria organização, correto? Dentro da organização, e que tipo de solução ele vai usar, que organização está provendo para ele essa solução. O Thiago falou muito bem, citou algumas empresas ali. Como exemplo, a empresa SAP, assim como a gente, ela vende para você o software, mas ela vende a jornada para a nuvem. Se você ligar para a SAP hoje e disser, eu quero contratar o SAP, ele vai te perguntar qual é a sua estrutura de data center e nuvem. Como você está ligado para eu verificar qual é a melhor forma de atender você. Pode ser que ele te diga o seguinte, não leva para a nuvem, deixa on-premise. Porque é complicado demais naquele momento e custa demais você levar para a nuvem. Inclusive, a SAP agora lançou o SAP Group, né, que é justamente com a arquitetura mais específica para a nuvem. Exatamente. Mas ele te pergunta, eu quero comprar, mas ele pergunta antes, como é que você está? Então, essa responsabilidade do profissional que está dentro da empresa também não é só olhar para uma grande empresa como a IBM, como a SAP, por exemplo, e eu quero aquilo porque eu sei que aquilo vai resolver o meu problema. A preocupação dessas empresas, e a gente na Oi faz isso, junto com a IBM, é qual é a sua situação atual, para onde você quer ir. Isso é o mais importante hoje. Nós já falamos como era, no momento pré-pandemia, a aceleração ou desespero dessa jornada no meio do período pandêmico, depois esse movimento de volta, de combinação de uma estrutura na nuvem e o físico. Agora, Renato, a gente entra no conceito em si de FinOps. E a gente está falando basicamente de 3 pilares. Ponto número 1, observabilidade. Depois, análise de performance e análise de custos. Repetindo, observabilidade, análise de performance e análise de custos. Renato, que soluções que existem para melhorar a gestão desse ambiente e que recomendações e práticas, perguntei para a Kátia lá atrás das ferramentas que não recomendavam e não sugeriam práticas, que recomendações e práticas elas podem dar para o cliente final, para o usuário final? Voltando aos 3 termos que você falou, observabilidade, o que está acontecendo. Análise de desempenho, como está acontecendo. E FinOps, quanto me custa cada uma dessas operações dentro da minha infraestrutura de TI ou dentro da minha infraestrutura de cloud, seja ela qual for. Tanto on-premise quanto na nuvem. Então, quando você começa a aplicar serviços e ferramentas de observabilidade, você sabe exatamente o que está acontecendo. Depois que você sabe o que está acontecendo, você tem que entender qual é a velocidade, em quanto tempo eu vou te ligar depois que você abandonou a compra no carrinho. Em quanto tempo está acontecendo, como está o desempenho da minha aplicação. Será que realmente ela lembrou que você esqueceu alguma coisa ali no carrinho ou acessou o meu site para ver 10 produtos ao mesmo tempo, fez uma consulta lá para um seguro e não comprou?
Então você tem que saber exatamente como está acontecendo isso. E o terceiro, que é mais para dentro do que para fora, é quanto me custa essa solução. Já acabou de falar aqui cifras de milhões de reais. A gente tem clientes, inclusive, que são dezenas de milhões de reais com infraestrutura de cloud todo mês e tem que ter muita gestão. Existe um estudioso de cloud, ele não é da IBM, ele é seu colega de trabalho, mas ele não é da IBM, que ele diz o seguinte: cloud nas empresas virou armário vazio. Quanto mais armário vazio você tem, mais você vai colocar coisa lá dentro. Se você não tiver uma ferramenta de FinOps para saber o que você tem em cada gaveta, você deixa as gavetas lá cheio de coisa. O servidor não está funcionando à noite, mas você está gastando com ele à noite. O teu data center lá, que precisa ser elástico, pode ser que naquele dia você tenha feito uma contratação que você não vai usar, não viu, esqueceu, está um mês lá pagando e são muitos milhares de reais em que você está gastando aquela conta adicional. E no final do mês, na hora de falar para o acionista, ele vai perguntar assim: cadê aquele dinheiro? Onde você aplicou aquele dinheiro que você disse que precisava no último mês com cloud? A torneira ficou aberta. A torneira ficou aberta. A torneira ficou aberta, só que a caixa d'água acaba, né? Uma hora vai acabar a água ali do dinheiro. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido. É claro que a recomendação seria muito tola: fecha a torneira. Mas que tipo de recomendação? Você não sabe a torneira? Você não sabe que a torneira está aberta? Isso que eu ia te falar. Qual torneira? Está vazando por onde? Exatamente. Onde que está o vazamento? Esse é o X. Exatamente então, isso. Eu ia acrescentar nessas disciplinas, nessas ferramentas, a ferramenta que automatiza o fechamento e abertura da torneira. Perfeito, eu ia chegar lá, mas por favor. Por favor. Desculpa, não, aqui achei que você já tinha terminado. A partir do momento que você descobre a torneira que tá vazando, você consegue ir lá e fechar, que é o conceito mais puro e simples de FinOps. Como eu consigo saber o que eu tenho, aonde está e o que eu estou utilizando ou não. Aí entra o conceito de FinOps. A gente tem ferramentas junto aí. A Kátia citou aqui, por exemplo, o próprio Turbonomic, que automatiza e diz para você: olha, aqui tem informação demais, você não está utilizando. E em várias clouds, quantas você tiver, ele vai dizer para você exatamente onde é que está. A torneira aberta pode se transformar numa infiltração aí. E até ao contrário, né? A torneira está fechada e você está precisando de mais Deveria água. estar com ela aberta. Ela avisa, abre aqui porque tá faltando água. Perfeito. É bem bacana. Kátia, detalhe um pouco mais sobre essa ferramenta para a gente, como é que ela funciona. Não, então, a gente estava falando de ferramenta de observabilidade, que é o Instana, que a gente tem junto. Uhum. A que regula a torneira é o Turbonomic. É uma ferramenta única no mercado. Ela foi a primeira, surgiu em 2021 e logo a IBM comprou. Tá? Não foi uma startup que descobriu a ferramenta da torneira e a IBM comprou na época e ela embarcou em inteligência artificial e o Turbonomic, assim, a cada mês ele tem coisas novas, porque a gente embarcou em inteligência artificial, é um produto que aprende com o cliente, então você coloca no ambiente do cliente, à medida que ele vai observando os movimentos do cliente, sazonalidades, as ações que são tomadas, porque o Turbonomic você pode simplesmente receber o aviso e tomar a decisão, ou você pode deixar algumas decisões por conta da IA, do Turbonomic. Ele mesmo vai lá, automatiza e faz o que eu estou ficando de costas para vocês. Desculpa. Não, tudo bem. Ele vai lá e automatiza, né? Então, e com essas decisões dos clientes, ele vai aprendendo. É uma IA, né? Ele vai aprendendo. Então, ele vai criando atalhos para tomar decisões mais rápidas e mais certeiras. É muito interessante. Então, o que a gente tem feito, e no Instana a gente também embarcou em inteligência. O Instana também foi adquirido em 2020, a gente embarcou em inteligência artificial, que é o nosso ADP. A gente comprou o Turbonomic, embarcou em inteligência artificial. E a última que a gente comprou mais recentemente, ele é FinOps puro, que é só para controlar o dinheiro, que é o Cloudability, da Aptio. A gente adquiriu em 2023. E esse não tem muito a ver com inteligência artificial, porque é controle de dinheiro, né? Então não tem por que embarcar a IA aí, talvez para alguma coisa simples, mas ela está recente na empresa. Então são as 3 disciplinas, os 3 softwares que vai de ADP, ARM, que é Resource Management, que é o Turbonomic, e o Aptio para controle
financeiro. Essas 3 ferramentas a gente trabalha com a Oi Soluções. E o uso da IA é importante porque tem empresas que trabalham com sazonalidade. Final do ano ou eventos, ela trabalha com aquela sazonalidade, então a ferramenta já sabe que naquele momento ela vai precisar de um recurso computacional maior. Black Friday, etc. Exatamente. Tem sazonalidade para seguro? Oi? Não, mas a gente tem sazonalidade no mês, na questão do faturamento. Ah, tá. Entendi. Na casa de 60% do faturamento do grupo ocorre na última semana. Pronto. Sazonalidade. Aí é aplicada a cloud. Ele vai precisar de mais recurso computacional naquele momento. E a gente tem um roadmap, assim, a gente está investindo direto em incrementar a IA, em ter a ferramenta mais parruda. Todo mês o Turbonomic tem funcionalidades novas. Todo mês tem novidade. Mas, por exemplo, no caso do Turbonomic, ele nasceu na era pré-IA. Hoje tem IA embarcada nele. Não era pré-IA. Na verdade, a IA já tem um tempo. Mas ele surgiu sem o conceito de IA. Era Analytics. Pronto. Era baseado em Analytics. E aí a IBM comprou, assim, muito pronto, porque realmente era uma ideia incrível, né, de você automatizar a otimização dos recursos. Na verdade, a gente pode dizer que é isso. É a otimização dos recursos do cliente, né? Dos recursos computacionais do cliente. E aí ela viu o potencial de usar IA para aquilo. Sim. Então, a gente já tinha o conceito de IA, a gente já tinha um Watson na época, o Watson tradicional, Sim. agora a gente tem o Generative AI, mas na época tinha um Watson tradicional, e a gente começou a embarcar o Watson, a IA nossa, na ferramenta para ela ficar mais rápida, mais inteligente, aprender com as interações do cliente. E aí foi uma ascendente, e até hoje não tem ferramenta no mercado que faça automatização como faz o Turbonomic. A minha pergunta é, a IA aprende. Ela aprende na experiência do cliente ou na experiência do ecossistema com outros clientes? Não, a IA, ela aprende, esse aprendizado que eu estou falando é no dia a dia do cliente. Ela aprende com o cliente o que a história da sazonalidade, as decisões que ele toma, por exemplo. Na maioria dos clientes faz assim, implementa o Turbonomic, algumas coisas ele deixa automatizado, outras coisas ele quer receber a recomendação e ele decide. Esse tipo de decisão, a IA está aprendendo, ele está vendo as decisões e está vendo qual que é a decisão tomada. Dali a pouco, o cara pode deixar automatizado que as decisões da IA vão ser as mesmas, são baseadas no que aprendeu com as pessoas. Então, ele aprende. Fora isso, a gente aprende com os clientes da gente também quais são as coisas que a gente pode melhorar, coisas que a gente já pode implementar na IA que vai embarcada, que são as melhorias que a gente faz e todo mês tem novidade. Então, mas isso é implementado no laboratório, nas novas versões. Mas a IA, porque a IA ela está ali, naquele produto instalado, está no cliente. Então, o que ele aprende com aquele cliente é daquele cliente, é proprietário dele. A gente não existe uma conexão daquele Turbonomic com o ecossistema. Então, a gente melhora o Turbonomic com base nos feedbacks todos, do que a gente vê, mas o que a IA aprende naquele cliente é daquele cliente. Que é um importante ponto relacionado à IA, né? Que é a privacidade dos dados. Exatamente. O que ele aprende pertence àquele cliente. Ele aprendeu como aquele cliente trabalha, como ele cuida do ambiente dele e quais as decisões que ele costuma tomar. Então, cada vez mais, os nossos clientes vão deixando por conta da IA, da automatização, as respostas e não recebendo só input para ele decidir. O que cria atalhos incríveis, né, para a ferramenta tomar decisão sem precisar de ter uma autorização para executar a recomendação. Tiago, no Grupo Parve, vocês já tiveram FinOps batendo a porta? Já cheguei aqui para salvar o que aconteceu em termos de explosão de custos. Vocês já estão adotando passos desse modelo operacional? Já se fala em FinOps lá? Já sim, a gente só não terceirizou, a gente tem capacitado o time. Não é? O Grupo Parve ele tem um conceito de formar, não é? Então a gente sempre dá oportunidade para os colaboradores. Então hoje o nosso head da parte de infraestrutura, né, ele está se capacitando em FinOps, justamente vendo e acompanhando, não é? E fechando a torneirinha de acordo com a necessidade. Não é? Hoje a gente ainda não tem nenhuma solução, não é, para estar fazendo essa gestão, isso muito mais pelo contexto da quantidade, da pouca demanda que a gente tem na cloud, a gente só tem 2 serviços, então termina facilitando a gestão humana, mas digamos, se eu pegasse o meu ambiente que está na cloud privada, não é, que a gente está falando mais de 250 servidores virtualizados, aí sim,
esse aí eu já estaria precisando ter uma solução, uma ferramenta para estar fazendo essa gestão. Acho que é isso aí. O Victor, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: tão importante quanto inovar é disseminar conhecimento, isso é propósito, é desde o nascimento do César. O que vocês lá no César têm feito nesse sentido, entendendo que o conceito de FinOps é essencial para promover agilidade e eficiência, aumentando o valor comercial da nuvem, ou seja, como disseminar que, olha, temos solução, há um caminho, como fazê-lo na prática? De fato, o César também é uma instituição de ensino, então faz parte do César a disseminação de conhecimento. O César, por ser uma empresa de inovação e de educação, o principal ponto do César é propor debates como esse, workshops e treinamentos para os seus clientes e parceiros. Então, a ideia aqui é que, de fato, traga para o cliente a necessidade de pensar FinOps, DevOps, estratégia de segurança, como parte integrante das suas operações em nuvem, como parte integrante do seu negócio. Não é porque eu migrei que apenas o custo é relevante, porque, por exemplo, não ter, por exemplo, uma estratégia definida de segurança, a princípio você pode não perceber, mas você está aberto à possibilidade de ser atacado, de ter perda dos seus dados, e isso também incide em custos não previstos e em custos muito grandes não previstos relacionados à LGPD, à conformidade regulatória, e são custos que de fato você não está ali na previsibilidade do dia a dia, né? de fato. Então a gente traz para os nossos clientes e parceiros que é necessário de fato pensar FinOps, pensar estratégia de segurança como algo primordial para a consolidação do seu negócio, para de fato trazer valor ao seu negócio e trazer transparência para os clientes dos nossos clientes, que há uma preocupação com suas informações armazenadas e tudo o que está sendo armazenado em nuvem. Então, foram trazidos aqui conceitos de monitoramento, de relatórios, por exemplo, de financeiro de cloud públicas. É bem comum, por exemplo, AWS, IBM, Azure da Microsoft, ter relatórios públicos que é de fato fácil, a princípio, você analisar os custos diários, custos mensais e ter uma previsibilidade do quanto você está gastando na nuvem e quanto você vai gastar na nuvem. O difícil, de fato, é consolidar todos esses gastos, dado que, muitas vezes, como comentado, são gastos de múltiplos serviços. E a gente tenta trazer para o nosso cliente que a escolha de um serviço é um contrato para a vida, de algum modo. Então, muito do que a gente traz por muito é importante você avaliar o quanto você quer ser dependente, por exemplo, de uma cloud pública. E para isso é importante, por exemplo, trazer um conceito que é bastante difundido em cloud, que é o conceito de Cloud Native. É a possibilidade, por exemplo, de você depender um pouco menos de uma nuvem específica e de que você pode, por exemplo, desenhar uma solução que seja muito facilmente migrada, por exemplo, de uma AWS para um IBM, para um Oracle e assim por diante. Então, você fica realmente menos suscetível a um contrato estabelecido que muitas vezes pode não necessariamente vai ser benéfico para você, para aquela situação em um momento específico. O Victor mencionou uma coisa bem interessante, que é justamente a gente falando muito aqui de FinOps, né, a questão da gestão da cloud, mas tem um conglomerado ali que é justamente a questão da conectividade, da cibersegurança. Não é que muitas vezes a pessoa de FinOps, não, esse quadrado aí não está comigo, não. O meu quadrado é só esse aqui. Não é? Mas quando a gente, falando da minha pessoa, quando eu vou fazer a gestão, né, o custo é de cloud. Não é? Então, às vezes não tem essa relação, não é, entre eles, justamente de entender que um custo está correlacionado ao outro e que um depende do outro e que essa comunicação tem que existir. Né? Então, eu acho que é um ponto aí a ser também trabalhado dentro da organização. Queria fazer algum acréscimo, Kátia? Não, estou concordando. A parte da segurança cibernética, como ele falou, o importante é não saber, para o atacante é não saber que você foi atacado. E você tem que saber que você foi atacado sem deixar rastro para ele saber que você foi e você conseguir evitar. Então,
cada vez mais a conta de cloud carrega a conta de segurança junto. Sem Que no dúvida. passado eram coisas completamente diferentes. Você tinha um profissional de cloud e você tinha um profissional de segurança. Hoje não. Hoje o profissional de cloud, se ele não estiver preocupado com a segurança, ele não percebe o ataque. Existem vazamentos. Na maioria das vezes a gente usa cloud também para storage, então teus dados estão ali. Ele vai sofrer esse ataque e vão roubar os dados de dentro da cloud. Exatamente, até porque a cloud ela traz uma coisa muito legal que é o disaster recovery, né? Então, digamos, se você tem um ambiente A, ele é infectado ou está com algum problema, automaticamente o B está disponível ali. Exatamente. Tá? Mas para um ataque, para um cyber-ataque, esse não é um conceito correto. Então, você teria que ter um ambiente de cyber recovery. Não é? Aí onde a questão da cloud é onde começa a entrar com a dificuldade, é onde a IBM tem soluções e outros fabricantes. Né? Lá no grupo, né, a gente está nessa jornada agora, a gente está pelo menos se balizando lá pelo Shelter Harbor, né, que é um órgão americano que depois do incidente lá do Trade Center, né, e ataques que tem tido de mundo afora, o governo americano, né, financeiro, terminou criando esse órgão lá onde justamente só soluções que são chanceladas por eles validam, né, para que sejam implementadas nos bancos. Né? Então, só para vocês terem ideia, né, como na cloud mesmo, nesse contexto, ainda tem essa preocupação de ter um ambiente, né, de cyberataque. Eu ia completar aqui que, por causa dessa preocupação, a IBM criou dentro da Cloud IBM, porém não exclusiva para a Cloud IBM, é uma feature de segurança e compliance, chama Security and Compliance Center. Ela fica na IBM Cloud, mas ela faz esse monitoramento, esse acompanhamento, inclusive de compliance, que existem umas regras que a gente recomenda, mas cada empresa pode definir as próprias regras de compliance. Ela consegue monitorar de todas as clouds, porque a IBM sempre teve essa visão de hybrid cloud. Você nunca teve ilusão que ia ganhar mercado. Sempre soube que ia ser ambientes hybrid. Então, tudo que se desenvolve para funcionar não só na Cloud IBM, mas nas outras. E o Security and Compliance Center tem essa preocupação, garantir a segurança e o compliance. Aí tem lá a questão de definição de usuários, de o que cada usuário pode fazer. Todas as features, né, que envolvem essa disciplina, elas estão disponíveis lá na IBM Cloud. Meu estrutura de backup é IBM. Não, mas você pode usar também essa feature, não só para o ambiente IBM, mas para as outras clouds que você tenha. Meu ambiente de produção é outro fabricante, mas backup é IBM. O teu backup é IBM? Então, se você tem backup na IBM, você pode usar essa cloud, essa parte de Security and Compliance Center para o que você tiver lá. Maravilha. Isso é muito legal. Nós já estamos chegando ao final do nosso... Tá vendo? Voa, né? Voa. Quando o tema é bom, quando o conteúdo é rico, o tempo voa. Mas ainda dá tempo para uma última rodada de perguntas. Antes, quero lembrar que o conteúdo gerado por este encontro será publicado nas plataformas do Valor Econômico e no LinkedIn da Oi Soluções. Basta acessar, inclusive compartilhar com colegas de trabalho, parentes, amigos e nas suas redes sociais. Tiago, nessa última rodada de perguntas, queria lhe questionar sobre o seguinte: o que vocês projetam para o cenário de curto e médio prazo em termos de gestão de nuvem e uso da inteligência artificial dentro do grupo? Vocês entendem que esse aí é um caminho sem volta? A gente estava num evento recentemente, né, onde a gente analisou justamente que se a gente não for para esse contexto, ou se a gente já não estiver nesse contexto, né, alguém vai ocupar esse lugar. Né? Então, hoje o grupo ele já tem, hoje o nosso atendimento, né, uma parte dele já é utilizado através de IA, e a gente também tem utilizado outras soluções para justamente trazer análise de dados, né, e utilizar machine learning para trazer predição ou então sugestão de vendas. Né? Só para vocês terem ideia, eu entrei no grupo há 8 anos, onde a jornada de compra de um veículo variava de 6 a 9 meses. Hoje a jornada de compra de um veículo varia de 15 a 25 dias. Né? Então, veja como o mundo muda. Né? E olhe que a gente está em 34 municípios e essa média é a mesma, né? De Boa Vista ao Rio de Janeiro. Então, a gente percebeu justamente essa necessidade, onde grandes grupos também têm feito essa movimentação. Né? A gente tem visitado outros players, não só no Brasil, mas como fora também.
Eu, particularmente, tenho um projeto bem particular de uma concessionária que eu vi lá em Dallas, onde tem aquelas... Não sei se vocês já viram lá nas Americanas, que tem aquele Smart Box, né? Que você vai lá, pega o produto. E eu vi justamente numa concessionária lá, um cliente, ele chega lá, ele abre lá, coloca a chave e vai embora. Não é? Então, a que ponto, né? Então, a automação, a inteligência artificial, né? O Generate AI traz, né, para um negócio, né, e as integrações. Então, eu diria que não é um caminho sem volta, né? Temos que estar lá. Antes deste encontro, conversando com a Kátia, nós falávamos sobre um tema que ela citou agora há pouco, que é a questão de compliance, que é a questão de governança. Eu queria primeiro dirigir essa pergunta para você, Victor, que é o seguinte: o modelo operacional FinOps, o emprego da inteligência artificial, como tudo isso pode promover uma melhor governança? Como pode ser uma ferramenta a favor da governança nos negócios, dentro, especialmente, da agenda ESG das empresas? Hoje o objetivo do FinOps é trazer transparência realmente nos gastos diários, mensais de uma empresa. E ter a IA como uma ferramenta que lhe permite, de fato, ajudar a você ter essa transparência. E não só a transparência, mas também a otimizar os recursos em nuvem, privada e pública, é uma ferramenta excelente, né? E IA cada vez mais vai fazer parte do nosso mundo, já vem fazendo parte do nosso mundo, para automatizar processos. Nada mais interessante que usar IA para isso, né? Automatizar o processo de identificar quais recursos em nuvem podem ser automatizados, se há recursos em nuvens mal utilizados, se há um problema de segurança, por exemplo. Então, é algo que é inerente e é importante utilizar, considerando também privacidade. De fato, foi um assunto tocado. É interessante, de fato, usar IA, mas com a preocupação de lidar com os dados sensíveis dos seus clientes e que não é algo que você pode simplesmente abdicar. E isso é realmente muito importante para a agenda ESG. De fato, a responsabilidade social de lidar com eficiência. Você não vai estar lá simplesmente utilizando recursos desnecessariamente. E lidar com o impacto social dessa eficiência na utilização dos recursos é uma importante agenda para a governança estratégica da empresa. Mas, Kátia, esse é um debate que o mundo tem que ter. Como a gente vai usar essa ferramenta a serviço de governança, a serviço de compliance, correto? Correto. A gente sempre teve muita preocupação com a transparência, com a legalidade. Esse é um tema, porque a gente sabe que vai começar a aparecer um monte de problema aí de GenAI usando copyright, né? Assim, quer dizer, já acontece, né? Mas daqui a pouco vai ter um monte de processo aí de empresas que viram seus conteúdos sendo manipulados e divulgados por AI, né? Por GenAI. Então, a IBM prega muito essa transparência, tanto que todos os modelos de LLM da IBM são open. A gente acabou de disponibilizar, o Renato estava lá no Think viu isso, a gente disponibilizou nossos modelos de GenAI para a comunidade open. A IBM, porque a IBM criou esses modelos de uma forma transparente, legal, sem viés. Viés é outro problema sério, né, de AI, porque a gente tem visto aí que sai muita coisa com viés de GenAI. Então, a gente criou modelos bem transparentes, governados, e disponibilizou para a comunidade open. A IBM está focando em ter produtos com a transparência que precisa. E a gente criou aí um produto que chama-se Watson X Governance, para fazer governança de IA. Então, a empresa que começa a jornada, isso é bem legal, começa a jornada de AI, se ela tem esse Watson X Governance, ela consegue, desde o momento zero, consegue a transparência de todos os modelos que ela está criando. Então, ela tem rastreabilidade, por exemplo, se algum dia der um problema, você consegue rastrear de onde aquele modelo tirou aquela resposta. Então, a transparência é total. Você tem legalidade, porque você garante com governance que tudo que está sendo buscado, você realmente pode trabalhar com aquele conteúdo. Garante segurança,
garante privacidade. Então, tudo isso o governance consegue controlar para você desde o momento zero. E isso vai ser fundamental quando for aprovada essa lei que está em trâmite no Congresso agora, para a AI, que já tem na Europa. Sim. E vai sair bem parecido com o modelo europeu. E o nosso governance, ele cobre todos esses itens. Maravilha. Então, é bem legal. Se me permitir, até como um conselho, né, com exceção do agendamento, não é? Mas os demais soluções que a gente tem feito, lá, utilizando a inteligência artificial internamente no grupo, a gente está fazendo interno, que é justamente para ter um grau de maturidade, para entendendo. Eu vou dar um contexto, né? Existe um serviço da Toyota que eles chamam de collaboration, que é justamente quando o cliente ele vai à oficina e a gente tenta reverter aquele cliente de oficina para um cliente para ele comprar um veículo novo. Não é? Então, o vendedor ele fazia o quê? Ele chegava lá e olhava lá 80 clientes que iam, né, fazer a revisão, ele vou escolher 10 aqui. O único indicador que ele tinha era o cliente que estava próximo de uma parcela de vencimento. Digamos, financiou em 36 meses, estava lá no 30º mês, 32º financiamento. Era o único indicador que ele tinha. Então, utilizando, né, análise de dados, né, e predição, né, e já com machine learning por trás, a gente começou a levantar, né, pegou o histórico dos últimos 5 anos, com exceção de 2020, né, que ele foi um ano fora da curva, e a gente começou a analisar o quê? Quem são os clientes, não é, que compram, que a gente consegue converter, não é, essa de revisão para venda de novos. Não é? Para vocês terem ideia, era 1%. Né? Então, a cada 100 carros de venda, né, clientes que eram prospectados, só um a gente conseguia reverter em venda. A gente aumentou de 1% para 6%. Não é? Só aumentou 5%, mas multiplica isso por mês, por concessionária. Né? Então, a gente aumentou aí o faturamento do grupo, mas às vezes a gente começou a fazer um trabalho interno, isso muito pelo seguinte, né? Para não expor, não é, o grupo ao cliente final, diretamente, e ser passivo de falha e poder gerar algum tipo de problema, constrangimento, alguma ação trabalhista, ou questão civil. Né? Para você é importante a governança e para ter sem esse dúvida, controle total. Né? E é muito simples de usar, sabe? Mas é importante ser uma jornada que já comece com a governança, e mesmo porque a gente não sabe como é que vai ser essa lei aí, né? As multas que vão vir com elas. E eu acho importante, outro dia tinha um debate do futuro, que a IA vai tomar conta do mundo, que vai destruir a humanidade. Eu achava que o Watson ia ser o novo Skyline. Mas assim, o que eu acho que qualquer coisa que fuja do controle é porque não teve governança. Verdade. Né? Porque, afinal de contas, o que está lá foi feito por humanos. Então, se você tem governança, não tem como sair do controle. Então, eu tenho respondido essas publicações sempre com esse discurso. Gente, o problema aqui não é a IA, é a falta de governança. O que a falta de governança pode trazer. Então, eu acho super importante, eu acho legal essa iniciativa da minha empresa de colocar disponível esse software. E ele faz governança não é só do software IBM, não, da IA da IBM. Ele faz a governança de qualquer IA. Maravilha. Qualquer IA. Então, a pessoa, porque tem empresas que têm mais de uma IA, de vários fornecedores diferentes. E o Watson X Governance, ele faz a governança de todo o ambiente de qualquer IA. Eu vou pegar a gravação. Kátia, mas existe uma customização do uso disso? Porque cada empresa, cada organização tem o seu próprio caminho. Tem as suas próprias práticas. Eu posso customizar isso para mim, para a minha organização? Pode. O governance ele é feito de forma assim. Tudo que a IBM faz hoje em dia, tudo que ela faz, que ela constrói, tem sido open e tem sido para o mercado em geral, né? Então, não é exclusivo de IBM, ele é customizado para qualquer solução, não é para as de mercado, é para qualquer solução de IA que foi construída. É uma ferramenta simples, porque ela se baseia nos modelos que estão lá. E, obviamente, que ela consegue rastrear tudo a partir do momento que ela é implementada. Então, se você tem uma IA já implementada, com coisas já criadas, o que é passado, que já foi criado, ela não rastreia. Mas tudo que você criar a partir dali, a ferramenta vai captando, vai registrando e ela vai... Então, ela cria uma transparência, uma rastreabilidade em caso de você precisar auditar e ver o que aconteceu. Muito legal. Os logs, né? Importantíssimo. E consegue, inclusive, ver a questão do viés. Né? Para quem não está familiarizado com essa linguagem, as IAs, às vezes, elas, por exemplo, vai contratar... Isso acontece muito em recrutamento.
Aí eu quero um analista, um engenheiro de banco de dados. Aí a IA vai ver o seguinte: pô, a maioria dos engenheiros de banco de dados são homens. Então, provavelmente, os melhores engenheiros de banco de dados são homens, porque 80% dos contratados são homens. Aí ela fica enviesada, ela só vai buscar candidatos homens, porque sempre foi a maioria homens. Isso é um viés. E aí o viés ele causa problemas seríssimos de racismo, sei lá, você pode imaginar todos os problemas Sem que dúvida. o viés pode causar. De racismo já se viu. Eu acho que em alguma dessas IAs aí de mercado, a gente já viu problemas de racismo por causa de relacionar o negro com, sei lá, com ser bandido. Isso já apareceu também como viés de IA. É perigoso para caramba. O viés é uma coisa perigosa. Mas será, Kátia, que a inteligência artificial não vai aprender com ela própria a identificar o viés e a corrigir o viés Então, que ela usou no passado? É o governance. É o governance. É o governance. O governance é uma IA, mas é uma IA para fazer governança de outras IAs, inclusive dela mesma. Renato, para a gente encerrar, a inteligência artificial ela aprende com a experiência do usuário, em alguns casos do usuário em si, em outros no ecossistema. Você acredita que, observando a arquitetura, estamos falando de observabilidade, analisando performances e custos, FinOps na veia, a cloud híbrida será a melhor das soluções ou podemos ter algo ainda mais inovador desenhado pela própria inteligência artificial? Esse é o grande, né, é o next step da inteligência artificial, né? Não vai existir nenhum modelo que a gente ache que hoje em dia é bom, porque ela vai estar sempre um passo à frente, sugerindo novas arquiteturas e novos modelos para a gente trabalhar. Complementando aqui o que a gente estava falando antes, existe um número do MIT Business Review que diz que 83% das empresas que estão implementando IA ainda não estão próximas de um modelo ideal de implementação, e quanto mais governança se cria dentro da empresa, mais processos vão vir no futuro. Então, o fato de você ter uma cloud híbrida ou você trabalhar com FinOps dentro de uma implementação onde você não tem ainda maturidade e governança de IA, provavelmente a empresa não sabe o que está implementando, vai aprender sozinha, aprendendo sozinha ela vai errar. Num desses erros pode vir um processo como, por exemplo, uma própria discriminação, alguma coisa do tipo. Então, a implementação de IA é uma coisa muito séria para você ter o melhor modelo e conseguir não aprender com seus erros, mas já iniciar com uma margem de erro e custo muito pequena. Ou seja, você não vai jogar nem dinheiro e nem... não vai ferir pessoas, né? A gente costuma dizer uma frase agora no mercado de IA, tem muito isso. Quanto mais humana for a sua IA, mais problemas humanos você vai ter. Victor, vejo que você quer fazer algum acréscimo, por favor. Na realidade, não tem tantos acréscimos a lidar, porque, de fato, os integrantes aqui dessa banca trouxeram informações relevantes aí com relação a IA. A única preocupação que eu levanto e que é semelhante aos demais é realmente quanto a vieses e a privacidade dos dados dos nossos clientes. A gente não falou de privacidade. Privacidade para o meu contexto atual de migração para a nuvem tem sido um importante ponto de olhar. No final das contas, IA e cloud se misturam muito com segurança e se misturam muito com todo o processo de conformidade regulatória. Então, e também se mistura muito com FinOps, como comentado, porque no final das contas, se você não respeita as leis estabelecidas e que vão ser estabelecidas, você está aberto a receber multas e, no final, fazer com que sua empresa, seus clientes, percam a confiança para os clientes finais. Responsabilidade social, né? Você mesmo falou nisso. Responsabilidade social, né? No final das contas, se você não está se responsabilizando pelos dados dos seus clientes, em algum momento você vai perder seu cliente. Né? Não é lindo esse novo mundo onde as empresas se preocupam com tudo isso? Eu que estou mais velha aqui, eu devo ser mais velha, que é o das mais. Eu vejo assim um movimento muito bacana das empresas e da sociedade em geral com essas preocupações, sabe, de proteção das pessoas, né? Eu acho isso muito bacana, esse novo mundo.
O Victor falou sobre responsabilidade social, que em si é um dos pilares da governança. Exatamente. Assim chegamos ao fim do nosso debate, agradecendo inicialmente os nossos convidados. Muito obrigado. Renato Simões, Kátia Moreira, Tiago Bonafina e Victor Lins. Espero que a gente possa se encontrar de novo em breve, pois a associação entre FinOps e inteligência artificial vai promover grandes mudanças, aumentando performance e promovendo otimização de recursos para as organizações. Por fim, parabéns ao time Oi Soluções pela iniciativa de realizar mais este evento com conteúdo tão rico para o mercado corporativo. Em nome da Oi Soluções e da Editora Globo, convidamos a todos para dar continuidade nesse papo agradável no nosso Happy Hour. Boa noite a todos e até o próximo Soluções em Debate. Obrigado. Obrigado. Obrigado.